O homem sentou-se ao lado da esposa, e do outro lado estava a melhor amiga dela. De forma totalmente inconveniente, a amiga usou a própria colher para dar bolo na boca do homem. Ao perceber a cena, ele rapidamente olhou para a esposa, visivelmente constrangido. Já a amiga, longe de sentir vergonha, continuou agindo sem o menor pudor. A esposa, que assistia a tudo em silêncio, sentiu-se extremamente desconfortável. Ainda assim, tentou relevar a situação. Afinal, aquelas eram duas das pessoas mais próximas e importantes em sua vida. Porém, ela jamais imaginaria o que estava prestes a descobrir. Certo dia, enquanto organizava o depósito da casa, a esposa encontrou algo que mudou tudo. Um álbum de fotos do marido com a melhor amiga. Foto após foto passava diante de seus olhos como facas afiadas, despertando uma fúria imediata. Sem conseguir se conter, ela foi até o local de trabalho da amiga para exigir explicações. Durante a conversa, a verdade veio à tona. A melhor amiga era, na realidade, a ex-noiva do marido. Eles quase chegaram a se casar, e ele havia guardado aquelas fotos em segredo durante todo o casamento. Naquele momento, a esposa percebeu que havia sido enganada o tempo todo, sentindo-se uma completa tola. Pouco depois, o marido chegou apressado, tentando entender o que estava acontecendo. Diante do álbum, ele não demonstrou arrependimento. Alegou que tudo aquilo fazia parte do passado, que se tratava de sua vida pessoal e que não tinha obrigação de contar, já que nunca havia sido questionado. Para ele, não existia traição alguma. Para a esposa, porém, aquilo estava longe de ser um detalhe sem importância. Devastada emocionalmente, ela voltou para casa e entrou em um profundo abatimento. No dia seguinte, a amiga apareceu fingindo preocupação, dizendo que tudo já havia ficado no passado e que ela não deveria se apegar àquilo, já que eles haviam se amado um dia. As palavras falsas quase fizeram a esposa perder o controle. Nesse momento, a mãe da esposa entrou no quarto. Ao perceber a situação e para defender a filha, deu um tapa na amiga, expulsando-a de casa. Humilhada e furiosa, a mulher desceu as escadas e acabou encontrando o marido, que vinha justamente pedir desculpas. Ao vê-la segurando o rosto, o marido acreditou que havia sido agredida pela esposa. Tomado pela raiva, ele a segurou pela mão e subiu para confrontar a própria mulher. Ao chegar, a esposa os viu de mãos dadas, em total intimidade. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, foi duramente repreendida pelo marido. Pressionado, ele finalmente revelou toda a verdade. Contou que ele e a amiga haviam quase se casado, mas que ela o deixou por considerá-lo instável. Disse que não contou nada para evitar conflitos e fantasias desnecessárias. Ainda assim, deixou claro que jamais abriria mão daquela amizade, pois eram amigos de mais de 20 anos. A esposa ficou em choque. Nunca imaginou que a amiga ocupasse um lugar tão importante na vida do marido. Diante disso, questionou o valor de seu próprio casamento. Com o coração dilacerado, decidiu se divorciar. Ao saber da decisão, a sogra ficou desesperada, sem querer perder uma nora tão boa. Ela levou a esposa até uma confeitaria para tentar convencer o filho a mudar de ideia. Durante a conversa, o marido acabou admitindo que o divórcio era sim por causa da amiga. A amiga, fingindo preocupação, tentou intervir, mas a esposa a empurrou levemente. Aproveitando-se da situação, a mulher pressionou propositalmente a mão sobre cacos de vidro, simulando um ferimento. O marido, em pânico, correu para levá-la ao hospital, fazendo a situação sair ainda mais do controle. À noite, vendo que tudo havia se agravado, a sogra chamou a nora para conversar. Com lágrimas nos olhos, pediu que ela não se divorciasse e que pensasse melhor antes de tomar uma decisão definitiva. A esposa respondeu com calma que alguns problemas, cedo ou tarde, precisam ser enfrentados. Disse que compreendia a dor da sogra, mas que já havia arrumado suas coisas e iria embora. Ainda assim, ouviu